paz do Senhor a todos. Você está feliz nessa noite? Amém? Amém. Abra sua Bíblia, vamos juntos ler a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 41. Nós vamos ler dois versículos desse capítulo, versículos 50 e 51. Aliás, três versículos, 50 ao 52. 50, 51 e 52, esses três versículos para a nossa meditação nessa noite. Não deixe de fazer uso da sua Bíblia, vamos usá-la nesse instante. Gênesis capítulo 41, versículo 50 ao 52. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Amém. Irmãos, podem tomar assento? Eu quero agradecer ao Senhor Deus por podermos estar aqui junto com a minha família, cooperando nesse culto da juventude com os queridos irmãos. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos deu de nos aproximarmos dEle uma vez mais com o nosso culto de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus. Sabemos que o culto é da juventude, liderado pela nossa juventude dessa igreja querida, mas o culto é de Jesus Cristo, né? O culto é para Ele, Ele é sempre o centro das atenções, precisa ser sempre reverenciado, priorizado, né? Reconhecido como Senhor, como Salvador e digno de toda adoração para sempre. E eu sei que você trouxe esse propósito no teu coração, glorificar ao Senhor nessa oportunidade, e eu agradeço a Deus por estar aqui com a minha esposa, minha filha, compartilhando desse momento de adoração com os queridos irmãos. É uma honra muito grande e um privilégio rever cada rosto dos irmãos que nós já conhecemos, grandes amigos que nós temos aqui, conhecer outros, a juventude dessa igreja também. E agradeço a Deus pela vida do pastor dessa igreja, né? Pastor Fábio, grande amigo, já de longa data, sua esposa, irmã Juliana, sua família, né? Que Deus abençoe ricamente a cada dia mais essa família e o ministério desse servo do Senhor nesse lugar. Que o nome de Jesus Cristo verdadeiramente continue sendo glorificado na sua vida, no seu ministério, através da sua família nesse lugar, e que o reino de Deus nesse bairro e nesta região toda continue prosperando, né? Que o reino das trevas continue retrocedendo em nome de Jesus, mas que o reino de Deus prospere, que o reino de Deus progrida cada dia mais, que o reino de Deus seja vitorioso, porque a igreja precisa cada dia mais dar prejuízo para Satanás, né? Nós não estamos aqui para deixar o diabo feliz, não estamos aqui para deixar o inimigo sorridente. Nosso papel como igreja é dar prejuízo para o inferno mesmo. Quanto mais furioso o inimigo estiver, melhor para a igreja, porque você tem que ficar suspeitando e desconfiado quando o diabo estiver sorrindo, estiver feliz, de braço cruzado, tranquilo, sem fazer nada, sem se levantar. É porque a igreja não está trabalhando, não está fazendo diferença nenhuma. Agora, quando ele se levanta, ele está nervoso, é porque algum prejuízo para ele a igreja está dando. Amém. Então fique tranquilo, porque quanto mais furioso o inimigo fica, é sinal de que a igreja está cumprindo o seu papel de referencial, de sal da terra, de luz do mundo, de alguém que está aqui para representar verdadeiramente o reino de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe ricamente, que Deus continue realmente manifestando a sua glória nessa igreja, uma igreja abençoada, uma igreja muito querida que nós carregamos no coração. Os irmãos sabem que nós estamos com uma nova empreitada agora, já fazem 8 meses que nós estamos lá no setor de Imbituba, trabalhando com o pastor Isaías Tonetti, mais especificamente na igreja do Mato Branco. E convidamos os irmãos para estarem lá conosco, nos visitando. Primeiramente, convite ao pastor, né, a irmã Juliana, que Deus conceda novas oportunidades de vocês estarem lá conosco. O pastor Fábio já esteve lá ministrando alguns dias atrás, foi uma bênção. E deixamos o convite também a toda a igreja aqui de Santa Terezinha, quando desejarem nos visitar, quiser fazer uma caravana grande para estar cooperando com a gente lá, vai ser uma honra muito grande para nós receber os queridos irmãos. Amém. E continue orando, intercedendo pelo nosso ministério, para que verdadeiramente o nome de Jesus seja glorificado em nós e através de nós naquele lugar. Amém. Aleluia. Nessa noite, irmãos, nós temos feito leitura de um texto bem conhecido, até porque é um texto que está inserido na história de um homem muito conhecido no Antigo Testamento e principalmente aqui no livro de Gênesis.
por que não dizer que a história de José, provavelmente uma das histórias mais conhecidas nesse livro, além da história de Abraão, que provavelmente é a história mais famosa, é a história mais conhecida, é a história mais lembrada. Mas a história de José não perde muito para a história do patriarca Abraão, porque essa história por muitas vezes ela já foi lida, muitas mensagens já foram pregadas sobre a história de José, porque na sua história, na vida de José, a sua biografia, relatada pelo menos um pouco dela, pelo menos partes dela, relatadas aqui por Moisés nesse livro, nos ensinam muito. Grandes partes da vida de José que estão citadas aqui, trazem para nós experiências maravilhosas que nós podemos tomar para a nossa vida e adquirir para a nossa vida lições extraordinárias que podem fazer grandes diferenças na nossa vida de convívio com Deus, de relacionamento com Deus. A nossa amizade com Deus pode ser grandemente aprofundada através de alguns exemplos que nós podemos extrair da vida desse moço chamado José. Nós conhecemos muito bem a sua história, nós sabemos que ele foi uma pessoa muito odiada pelos seus irmãos, embora ele desfrutasse do amor, do afeto, do carinho do seu pai, os seus irmãos não gostavam dele. E a Bíblia chega a dizer em um determinado ponto que eles já não falavam mais com ele amigavelmente. Eles começaram a falar com José de forma áspera, de forma odiosa, porque eles viam nele uma ameaça para as suas próprias vidas, mesmo ele sendo o mais novo da casa até então, até que Benjamim nascesse, que aí seria o caçula. Até então, ele sendo o mais novo da casa, contava seus sonhos para os seus irmãos e para os seus pais, e eles viam em José, por mais que isso não fosse o que verdadeiramente estivesse no seu coração, mas os seus irmãos viam nele algum tipo de arrogância. Os seus irmãos entendiam que José falava arrogantemente dos seus sonhos para eles. Eles imaginavam que José tinha no coração o desejo de se levantar acima deles e os governar, quando na verdade José não tinha nenhuma dessas intenções. Ele ingenuamente contava dos seus sonhos, porque os seus sonhos eram de Deus. Os seus sonhos eram sonhos e projetos que Deus tinha para a sua vida. Na verdade, estavam além da esfera de sonhos. Ele tinha sonhos, ele contava como sonhos, mas esses sonhos, na verdade, eram projetos de Deus para a vida desse moço. E a gente continua lendo a sua história e vai ver que o desfecho dela vai comprovar e confirmar isso. Que os sonhos de José nada mais eram do que projetos reais de Deus para a sua vida. Amém. Então, quando ele contava isso para os seus irmãos, eles interpretavam de forma equivocada e eles imaginavam que José estivesse arrogantemente se elevando acima deles, tivesse essa intenção de governá-los mesmo sendo o mais novo da casa até então. Na verdade, esse não era o sentimento que José trazia no seu coração ao contar para eles os seus sonhos. Ele contava de forma inocente, de forma ingênua, como um adolescente que ainda era. Mas a Bíblia vai desenvolvendo essa história e a gente vai entendendo que os seus irmãos vão crescendo nesse ódio para com José, vendem ele para os ismaelitas, chegam até a intencionar matá-lo, mas não fazem isso. Mas de repente eles vendem José, ele vai parar no Egito, e a gente sabe o que é que vai dar o sofrimento, o tamanho que José vai sofrer no Egito por conta dos seus irmãos, por causa do ódio deles para com ele, por causa do seu ciúme, da sua inveja, daquele que era o mais novo da casa, sendo mais querido pelo seu pai, inclusive o único que foi digno de receber de presente uma túnica de várias cores do seu pai, e isso tudo trazia inveja muito grande no coração dos seus 10 irmãos até então. Então ele vai parar no Egito, e aqui nesse texto que nós lemos nessa noite, já é um tanto mais à frente da sua história, é um momento já de bonança na vida de José. Esses momentos, esses períodos de dificuldade, de prova, de adversidade, ele já passou. Então a Bíblia está dizendo que agora ele recebe como esposa, após ter sido colocado como segundo homem no Egito, como governador daquela terra. Mais importante do que ele, acima dele, humanamente falando, só tinha mais um homem naquela terra, era apenas o faraó. Ele era o segundo homem mais importante do Egito. Aqui ele está então no momento da retribuição de Deus para a sua vida, da sua fidelidade. Ele recebe como esposa uma mulher chamada Asenate, e o primeiro filho que nasce para José, a Bíblia está dizendo que ele coloca o nome de Manassés. O segundo filho, o nome de Efraim.
Para um judeu colocar um nome num filho não é uma coisa simples, nunca foi e até hoje não é. Se você for estudar a raiz e o significado dos nomes na Bíblia, os nomes judaicos principalmente, e até hoje os judeus se preocupam muito quando chega o momento, a situação de colocar o nome num filho que nasceu. Eles não colocam aleatoriamente, eles não simplesmente escolhem um nome porque achou bonito, porque assistiu um filme de Hollywood, achou aquele nome lindo e bonito e disse assim, olha, isso aqui, esse nome é bonito, esse nome desse filme é muito lindo, eu vou colocar na minha filha que vai nascer, ou no meu filho. Eles não fazem dessa maneira. A escolha do nome de um filho, para os judeus, sempre foi algo muito importante. Sempre foi um momento relevante, muitíssimo para os judeus. Então eles paravam, analisavam a situação em que viviam, eles olhavam o contexto da sua vida em que eles estavam vivendo no momento em que nascia aquela criança, e quando essa criança nascesse, o nome que eles colocariam nessa criança seria algo significativo demais para eles. Toda vez que eles chamassem essa criança pelo nome, toda vez que eles chamassem esse nome dentro de casa, isso lembraria para eles uma situação especial das suas vidas. Se era situação de bonança ou situação de sofrimento, se era uma situação de momentos de euforia, de alegria, de paz, ou se eram momentos de grandes lutas em que eles estavam passando. Então, todo nome de filhos dos judeus, geralmente, era algo muito importante, sempre foi algo muito importante. Os nomes tinham um significado muito grande, tinham muito a ver com o contexto, às vezes não só da família, mas até da nação inteira. Você vai ver mais à frente que, por exemplo, alguns profetas, nós temos os seus nomes que significavam de forma admirável com a situação, batiam com a situação, com o contexto em que a nação israelita vivia naquele momento. Por exemplo, Jeremias é um exemplo disso. O Jeremias, o seu nome significa Jeová exalta ou Jeová derruba. Um contraste existe no nome de Jeremias. Jeová exalta e Jeová derruba. O que é que Deus quis dizer a Israel através do nome de Jeremias? Deus estava dizendo para Israel, através do nome desse profeta, que ele tinha tanto poder para exaltar alguém, quanto para derrubar. Ele tanto podia elevar alguém, inclusive aquela nação toda, como também ele poderia abatê-los. É isso que Deus está dizendo, essa é a mensagem que é trazida para o povo de Israel no nome do profeta Jeremias. Veja que só o nome dele já é uma mensagem para o povo. Então eles olhavam para Jeremias e se lembravam, opa, a gente está servindo a um Deus que tanto pode nos elevar se nós o obedecermos, se nós vivemos segundo os seus princípios, formos fiéis a Ele, será um Deus que vai nos elevar, que vai nos honrar, será um Deus que vai fazer com que nós sejamos cabeça e não cauda. Mas por outro lado, se a gente for desobediente, não ouvir os princípios do Senhor, esquecer, virar as costas para o ministério desse profeta, nós seremos abatidos por esse Deus. E é essa mensagem exatamente que Jeremias traz ao povo. Ele fica 20 anos dizendo para o povo, gente, vem destruição aí, se convertam nos vossos maus caminhos, abandonem a rebeldia, voltem para Deus, reconciliem-se com Deus, porque senão vocês vão parar no cativeiro. E o povo vai brincando com Jeremias. Não, Deus é Deus de amor, como muita gente diz hoje. Deus não vai castigar ninguém, Deus não vai punir ninguém, porque Deus é amor, Deus nos ama, nós somos o povo escolhido dele. E eles foram brincando com a história. Mas o mesmo Deus que os exaltou, o mesmo Deus que os elevou, de repente permite que venha a destruição. Finalmente o castigo vem, e o Jeová que exalta, ao mesmo tempo se torna o Jeová que derruba. E aquela nação vai embora da sua terra. E isso tudo era uma mensagem que estava no nome do profeta Jeremias. Outro profeta, profeta Ezequiel, significa Deus fortalece. Onde é que Ezequiel exerceu e desenvolveu seu ministério? Foi exatamente no meio de pessoas deprimidas, pessoas que estavam com saudades da sua terra, junto ao rio Quebar na Babilônia. Deus o levanta para ser uma voz profética naquele lugar, onde todo mundo está triste, onde todo mundo está com saudade de casa. E no Salmo 137 está escrito, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos porque os nossos inimigos pediam para a gente cantar uma música de Jerusalém para eles, mas nós não temos razão para cantar. Nós estamos no cativeiro, nós estamos a milhares de quilômetros de Jerusalém,
Como é que a gente vai cantar aqui na Babilônia? Não tem razão para isso. Então nós até penduramos os nossos instrumentos nas árvores, porque nós não temos mais motivo para cantar. É no meio dessa gente que Deus levanta Ezequiel exatamente para honrar o nome que tem, para fortalecer corações que estavam abatidos, para fortalecer gente que estava desanimada, para dizer para eles: gente, é 70 anos de cativeiro, mas esses 70 anos vão acontecer, eles vão chegar ao fim, e depois disso vem restauração para a vida de vocês. Depois disso, assim como acontece lá no Vale de Ossos Secos, eles podem reviver, vocês também reviverão. Então ele se levanta exatamente para fortalecer corações no meio das tribulações. O seu nome surtindo um efeito extraordinário e trazendo uma mensagem para o seu povo. Veja, portanto, que os nomes na Bíblia são muito significativos. Uma mulher, por exemplo, deu uma luz um outro dia, em outro contexto histórico de Israel. No momento em que ela está dando a luz, ela vai perdendo a vida, ela vai morrendo no momento em que está dando a luz, mas é um momento muito crítico para a sua nação. Então ela diz assim: eu vou colocar o nome do meu filho de Foi-se a Glória de Israel. E o nome do filho dela é Icabô. Ela termina a sua vida ali, mas diz assim para as parteiras: coloquem o nome desse menino de Icabô, porque foi-se a glória de Israel. Tinha tudo a ver com o momento que Israel vivia. A glória realmente havia ido embora de Israel. Aqui não é diferente. José olha para o seu filho primogênito. Quando nasce esse primeiro menino, ele diz assim: vamos colocar o nome dele de Manassés. Por que Manassés? Porque Manassés significa Deus me fez esquecer. Se você puxar mais para o original, vai trazer o sentido de aquele que faz esquecer. E é isso que o José traz para significado do nome do seu filho. Então ele coloca o nome do seu filho e diz assim: por que ele vai se chamar Manassés? Porque Deus me fez esquecer. Amém. Quem sabe a esposa tinha dito para José: Deus fez você esquecer do que? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Interessante que mais tarde, mais para frente, muito tempo depois, no tempo dos reis de Israel, você vai encontrar um rei, meu irmão, que também tem o nome de Manassés. E pasmem os senhores, foi o homem que realmente fez Judá esquecer de Deus. O seu nome foi o contrário, o significado do seu nome foi o contrário. Não fez esquecer de sofrimento, não fez esquecer da idolatria, não, fez esquecer de Deus. O nome dele foi Manassés. Veja bem o significado do nome. Foi um dos piores reis de Judá, porque fez o povo esquecer de Deus. Fez com que o povo se desregrasse. Mas esse Manassés, filho de José, tem o sentido de Deus fazendo esquecer de alguma coisa que o magoou terrivelmente no passado. O sofrimento que ele teve durante toda a sua vida, ser vendido por seus irmãos, ser odiado por eles, ser trapaceado, ter a sua túnica de várias cores roubada por eles, ser lançado na cisterna, ser vendido, ser traído, ser acusado e caluniado pela sua senhora, esposa de Potifar, ficar na prisão do Egito, que não era uma coisa nada fácil. Todo esse sofrimento agora, o segundo homem mais importante do Egito está dizendo assim: olha, Deus me fez esquecer todas essas provas, essas tribulações que eu passei. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você também, que quem sabe chegou a esse culto desanimado, chegou a esse culto frustrado, decepcionado, quem sabe sem forças até para dizer glória a Deus e aleluia, sem forças até para louvar ao Senhor nesse culto. Deus vai fazer com que você esqueça desse período de prova, de tribulação e de sofrimento que você está enfrentando. Amém. Eu não vim aqui para ludibriar você e dizer assim: Deus vai cortar pela metade a sua tribulação, ela vai acabar hoje. Não é isso que eu vim lhe dizer. A sua tribulação, ela vai acontecer até quando Deus quer que aconteça. Segundo a permissão dele, vai acontecer completamente tudo que tem que acontecer em você, até porque na nossa vida não acontece absolutamente nada fora do controle de Deus. Tudo é permissão de Deus na nossa vida. Vai acontecer completamente, mas vai chegar um tempo na sua vida em que você vai olhar para trás e vai dizer assim: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Amém? Aleluia! Existem algumas coisas específicas que nós precisamos muito esquecer. Existem muitas, mas nós podemos falar pelo menos duas nessa noite. Tem coisas que a gente precisa esquecer. Há muita gente sofrendo hoje porque não esquecem
não conseguem viver o tempo de Manassés na sua vida, não conseguem deixar para trás algumas coisas, e Deus te traz à memória nessa noite que você precisa esquecer. A primeira coisa que você precisa esquecer são os pecados que você confessou a Jesus Cristo. Os pecados que um dia você confessou a Jesus, pediu perdão por eles e os abandonou completamente. Não existe mais nenhuma razão de você ficar se martirizando no presente e dizendo assim: será que eu fui perdoado? Deus. Será que eu posso participar da Santa Ceia do Senhor? Será que realmente eu estou em comunhão com Deus como eu penso que estou? Olha como é que foi o meu passado. Olha como é que é o meu histórico de vida. Não é dos nada melhores. Eu tenho páginas negras no meu passado. Será que isso foi apagado por Deus? A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o final do versículo diz: aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Amém. Aleluia. Quem sabe você anda sofrendo porque o diabo anda acusando você, dizendo assim: você não pode estar onde está, você não pode fazer o que está fazendo, você não pode ser quem você pensa que é, porque olha o teu passado, olha quem você era ontem, olha o pecador miserável que você foi ontem, quem você pensa que é hoje no presente. Quando Satanás te acusar novamente, diga para ele assim: Deus me fez esquecer os meus pecados cometidos no passado. Mas por que? Como assim? Tão simples assim? É simples assim, porque eu confessei a Jesus, e Ele me lavou, e Ele me redimiu no seu poderoso sangue, portanto as minhas vestes estão limpas diante de Deus. Aleluia. A primeira coisa que nós precisamos esquecer são os pecados que nós cometemos no passado, mas que foram confessados a Jesus. Ele nos perdoou completamente. Desde que haja confissão e abandono do pecado, a Bíblia nos garante o perdão de Deus para a nossa vida. Se você confessou e abandonou os seus pecados, meu irmão, fique tranquilo. Comungue do corpo e do sangue de Cristo tranquilamente, com a sua consciência limpa diante de Deus. Não aceite mais a partir de hoje as afrontas e as acusações do inimigo, porque ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus, ao saber que você está plenamente perdoado por Jesus Cristo. Certo pastor costumava visitar uma irmã de bastante idade, e um dia ele visitando essa irmã, ela contou para ele e disse assim: olha pastor, não sei se o senhor acredita, mas eu tenho orado por algumas horas diariamente, intercedido pela obra de Deus, pela sua vida inclusive, pelo seu ministério, pela igreja, e Jesus tem se feito sempre presente aqui na minha casa. Eu até reservo uma cadeira para Jesus todas as vezes em que eu vou orar, que Jesus vem aqui pessoalmente conversar comigo enquanto eu oro. O pastor começou a rir e disse para a irmã: mas irmã, Jesus vem pessoalmente? Vem. Eu vejo Jesus, ele senta nessa cadeira, conversa comigo durante a minha oração. E o pastor, meio em tom de deboche, disse para ela: então irmã, vamos fazer o seguinte, a irmã vai fazer uma pergunta para Jesus. Próxima vez que ele vier, a senhora for orar, e Jesus assentar-se na cadeira, como a senhora está dizendo que vem, pergunta para Jesus se ele sabe quais foram os pecados que o pastor cometeu no passado. Quando Jesus vier sentar na sua cadeira de novo, pergunta para ele: Jesus, o pastor mandou perguntar para o senhor quais foram os pecados que ele cometeu no passado dele. Revela para mim, Jesus, quais foram os pecados que ele cometeu, para ver se Jesus vai dizer para a senhora tudo que eu fiz no meu passado, o que aconteceu no meu passado, no passado do seu pastor. E ele saiu. Dali a alguns meses ele voltou para uma segunda visita, e a irmã o recebe sorridente, e ele pergunta: e aí irmã, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Como é que tem sido a sua vida de oração? Tem sido a mesma, pastor, graças a Deus. Eu tenho vivido uma vida de oração, graças a Deus, na presença de Deus. E Jesus tem vindo aí na sua casa, pessoalmente, como a irmã disse que vem, naquela outra visita? Ela disse: vem, pastor, continua normal. Jesus continua vindo aí. Toda vez que eu vou orar, Jesus se faz presente aqui na minha casa e conversa comigo. E o pastor então fica admirado e diz assim: e aí a pergunta que eu pedi para a irmã fazer para Jesus? Ela disse: eu fiz, pastor.
Perguntei para Jesus. Sentou e eu disse: Jesus, conta para mim como é que foi o passado do meu pastor. Ele mandou perguntar para o Senhor quais foram os pecados, todos os pecados que ele cometeu no passado dele. Conta para mim. E o pastor ficou então curioso. Vamos ouvir o que essa irmã vai dizer. Vamos ver o que vai sair da cabeça dela agora. E daí, irmã, o que Jesus falou? Ela disse assim: pastor, Jesus só olhou para mim e disse assim: minha filha, eu não me lembro de nada. Amém. Aleluia. Não lembro de absolutamente nada do que ele fez no seu passado. O pastor saiu com o rosto banhado de lágrimas daquela casa naquele dia, porque Deus lhe deu uma lição terrível, tremenda. E ele finalmente acreditou, ele finalmente entendeu que passado que é confessado a Cristo, seja ele o mais negro que seja, ele é esquecido por Deus. Aleluia. E a Bíblia inclusive diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então por que você está afligindo a sua alma, meu irmão? Por que você vem à igreja e vive sendo e aceitando as acusações do inimigo contra a tua vida? Faz algumas santas ceias que você não participa porque o diabo está te acusando de algumas coisas que você fez e você já confessou isso a Cristo. Você está duvidando do poder perdoador de Jesus. Fala para Satanás nessa noite: a partir de hoje basta para você. Eu confessei a minha vida de pecados a Cristo e Ele me perdoou, Ele me lavou com seu sangue, o meu nome está escrito no livro da vida. Não aceite as afrontas do inimigo contra você. Não aceite as acusações que o diabo lança contra você. Volte a ter a partir de hoje uma comunhão íntima com Deus novamente. Amém. Aleluia. Deus de Israel. A primeira coisa que nós, portanto, precisamos esquecer são os pecados que nós cometemos, mas que já confessamos a Cristo. Ele já nos perdoou e nos garante a sua misericórdia. A segunda coisa que nós precisamos muito esquecer são os males que alguém nos causou. Primeira coisa, os teus próprios pecados. Aquilo que você fez de errado, que agravou ao Senhor, que ofendeu a Deus, mas você pediu perdão por esse pecado e o abandonou. Você precisa estar com a sua consciência limpa. Agora, a segunda coisa é os males que alguém me causou. As ofensas que alguém me fez. Coisas que os outros fizeram e me magoaram. Eu preciso muito esquecer isso. Quantas pessoas na igreja que não caminham mais na sua vida espiritual estão num nível só há muitos anos, porque simplesmente não conseguem mais abrir mão de algum rancor que carrega no coração, de alguma raiz de amargura que vive perturbando a sua alma. E a sua vida espiritual não cresce mais porque não consegue simplesmente liberar perdão para alguém. Meus irmãos, nessa noite eu quero lhes dizer que um dos principais problemas que tem impedido o avanço da obra de Deus, o crescimento da igreja nesses últimos dias, um dos principais problemas é esse: a falta de capacidade de perdoar. É verdade, Deus. Há muitas igrejas que estão em ruínas espiritualmente falando. Há muitas igrejas que há muitos anos não crescem mais, simplesmente porque algumas pessoas dentro dela carregam no seu coração uma terrível raiz de amargura contra alguém. Jesus. Não sabem mais, não conseguem mais liberar perdão para alguém, mas a ofensa foi muito grande, pastor. Não é bem assim. Não é assim da noite para o dia para liberar perdão, para perdoar, porque a ofensa foi muito grande. A pessoa realmente me magoou de forma muito profunda. É um rancor terrível que eu carrego no coração. Pois é, enquanto você não conseguir esquecer esse mal que alguém te causou, você não poderá prosperar na sua vida espiritual. Mulheres que não conseguem perdoar os seus esposos e vice-versa, porque há 15 anos atrás ele me magoou, porque há 15 anos atrás ela fez algo terrível contra mim, e aí passa o resto da vida sem desfrutar de uma íntima comunhão com Deus, apenas por causa dessa raiz de amargura que tem no coração. Deus está lhe dizendo nessa noite: abra mão da sua razão, perca a tua razão, mas valorize de novo a minha presença na sua vida. Esqueça as mágoas que você carrega de alguém. Quem foi que te ofendeu, meu irmão, minha irmã? Quem foi que te magoou? Quem foi que trouxe para o teu coração esse rancor terrível?
terrível que você tem até hoje. Eu não sei se faz muito tempo ou pouco tempo, isso não interessa. O importante nessa noite é que Deus te diz: você precisa esquecer todas essas mágoas. Apesar nessa noite, um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades que a igreja tem enfrentado nesses últimos dias é esse: a falta de capacidade para liberar perdão. Irmão, você não sabe a profundidade e a grandeza que existe quando alguém abre mão da sua razão e diz assim: eu te perdoo em nome de Jesus, eu não carrego mais mágoa de você a partir de hoje. Glória a Deus. Quando alguém vem a você e diz assim: me perdoe por favor do que eu lhe fiz, e ao invés de virar as costas diz: não, o que você fez é muito grave, o que você fez não dá para perdoar. Não. Às vezes a pessoa nem vem pedir perdão, ele vai dizer assim: olha, irmão, você me magoou aquele dia, você me ofendeu, eu fiquei terrivelmente magoado diante com você, mas eu estou te perdoando em nome de Jesus. Você não sabe o valor que existe nisso, você ainda não parou para imaginar a importância que existe nisso. Liberar perdão. Se existe um homem que poderia muito bem ficar magoado para o resto da sua vida, é esse aqui, é José. Tanta coisa que ele sofreu, tanta traição que ele viveu por parte dos seus irmãos. Se tem um homem que tinha que realmente viver o resto da sua vida com uma raiz terrível de amargura no coração, era José. Mas não, na oportunidade em que ele tem de se vingar dos seus irmãos, de maltratá-los igualmente, de desferir a eles os golpes que eles lhe fizeram no passado, ao invés disso, o que ele faz? Ele manda preparar um banquete extraordinário na sua casa e diz assim para o seu servo: faz esses homens ficarem por aqui até a hora do almoço, porque hoje tem banquete na minha casa. Hoje eu vou me revelar a eles, hoje eu vou dizer para eles quem sou eu. Hoje eles vão saber que José ainda está vivo e eu vou perdoar os meus irmãos hoje. Quando o pai Jacó vai morrer, os irmãos ficam com medo. José chama eles e começa a chorar e diz: gente, não fiquem com medo, o pai vai morrer, Jacó vai para a sepultura, mas o meu perdão para vocês é coisa sincera. O dia em que eu perdoei, eu não tenho mais mágoa nenhuma de vocês. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Então nessa noite Deus lhe diz: você precisa esquecer dos males que alguém te causou. Quem é? Seu cônjuge? Aleluia! Seu parente? Seu amigo? Seu vizinho de banco na igreja? Um irmão que comunga da mesma fé, que lança a mão no cálice, no pão? Jesus está lhe dizendo: você precisa perder. Se você for olhar para a raiz da palavra perdão, essa palavra perdão está alguma coisa relacionada com perder. Perder o quê, pastor? Perder a razão. Aquilo que a gente diz assim: mas eu tenho razão, eu não vou perdoar porque eu tenho toda a razão. Toda a razão está comigo. Quem errou foi ela, quem errou foi ele. Quando eu perdoo, eu perco essa razão. Eu abro mão dela e digo assim: melhor é ser abençoado por Deus e não ter interrompido a minha comunhão com Ele, do que não perder a minha razão. Eu perco a minha razão porque valorizo comunhão com Cristo na minha vida. Faça isso nessa noite, irmãos. O segundo filho que nasce a José chama-se Efraim. E a maior parte das versões dizem: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A Revista Corrigida traz essa definição para o nome de Efraim. Quando nasce o segundo filho, portanto, José diz assim: vai ser Efraim o nome dele, a esposa. Por quê? Porque Efraim significa Deus me fez crescer. Além de Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. Aonde? Na terra da minha aflição. Aleluia! É Deus. Deus me fez crescer onde? Na terra da minha provação, na terra da minha tribulação, na terra da minha aflição, onde eu sofri, onde eu fui caluniado, acusado, onde eu fui para a prisão. Mas nessa mesma terra, Deus me colocou como o segundo homem mais importante. Só tem Faraó acima de mim. Olha a minha posição, olha onde Deus me abençoou. Eu saí de lá do fundo do cárcere do Egito para ocupar a segunda cadeira no governo dessa nação. Isso é o Deus que faz crescer na terra da aflição. Por isso o nome dessa criança vai ser Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
Você pensa que o teu Deus não pode fazer crescer no meio da aflição que você enfrenta, meu irmão? Que tipo de aflição, de tribulação, de provação que você está enfrentando hoje? É nessa mesma terra onde você é afligido que Deus vai fazer você crescer. Você está dizendo por aí, Deus permitiu isso para me matar? Deus permitiu isso para botar um ponto final na minha história? Só pode ser isso. Olha o tamanho da aflição que Deus permite sobre a minha vida. Só pode ser uma conclusão para a minha história, para o meu ministério, para a minha carreira, para a minha caminhada com Cristo. É nada, meu irmão. É nessa terra de aflição que Deus permitiu sobre a tua vida, é que Ele vai levantar você e vai provar para todos aqueles que te afligiram, que te caluniaram, que te acusaram, que Ele é Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Agora, Aleluia. analise comigo uma coisa muito interessante aqui. Primeiro é Manassés, depois Efraim. Não é o contrário. Veja que José não pôs primeiro, não usou primeiro o nome de Efraim. Aí depois, primeiro é Manassés. Sabe o que quer isso dizer? Deus poderoso, aleluia. Deus só te fará crescer depois que você esquecer. Por que nós não crescemos? Por que, pastor, que às vezes eu não cresço na minha vida espiritual? Por que às vezes o meu ministério não está crescendo, não está prosperando? Eu só estou vendo a aflição por enquanto. Aleluia. Eu não estou crescendo. Por quê? Porque você não esqueceu algumas coisas que precisa esquecer. Primeiro Manassés, depois Efraim. Amém. Primeiro você esquece o que precisa ser esquecido, deixado para o passado, colocado uma pedra em cima dele, enterrado esse defunto para sempre. Glória a Deus. Aí depois Deus entra em cena e faz você crescer. Amém. Ah, você esqueceu, filho? Você esqueceu dos teus pecados que eu já perdoei você? Esqueci, Senhor. O diabo tem me acusado, tem me caluniado, mas eu tenho vencido ele no poder do teu nome, porque eu lembro ele que o Senhor já me perdoou todos os meus pecados. Eu não estou sofrendo mais por causa do meu passado pecaminoso. Eu esqueci, Senhor, eu abri mão das mágoas que eu carregava de alguém, da raiz de amargura que eu tinha na minha alma contra alguma pessoa. Eu abri mão disso, Senhor. Eu perdi a minha razão, mas valorizei a comunhão contigo. Então vem cá, filho. No meio da tua aflição mesmo, vem cá. Eu vou te fazer crescer agora. Você viveu o tempo do Manassés? Sim, Senhor, eu vivi. O Manassés já é uma realidade na minha vida. Deus está dizendo, então se prepare, porque a partir de agora chega para a tua vida o tempo de Efraim. Chega o momento de crescimento para você. Chegou o momento em que Deus fará você prosperar, mesmo na terra da sua aflição. Então não fique frustrado dizendo vai ser final para mim, vai ser ponto final, vai acabar aqui, não vai acabar coisa nenhuma. A aflição na vida de crente não vem para botar ponto final na sua vida, na sua história. A aflição na vida de crente é oportunidade de crescimento. Amém. Aleluia. Com a permissão do pastor, eu gostaria que vocês estivessem em pé nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, ó Pai. Sui mancantui derrama sole como a Aleluia. O que você precisa esquecer essa noite, meu irmão? O que tem afligido a sua alma, a sua mente? São os pecados que você cometeu um dia contra Cristo. E quem sabe você tem aceitado as afrontas do inimigo. E muitas vezes tem se frustrado na sua caminhada espiritual porque coisas do teu passado são trazidas à tua memória. E o diabo é especialista em fazer isso. E isso tem te atrapalhado na sua caminhada espiritual. Mesmo diante do fato de que você já foi a Cristo, já o recebeu na sua vida, já confessou a Ele os seus pecados, Ele já te perdoou. Você precisa nessa noite sair daqui dizendo, eu não vou mais me preocupar com o meu passado. Amém. Porque a Bíblia me diz que Ele lançou no mar do esquecimento. Assim como Ele disse para aquela senhora, a respeito do pastor, eu não me lembro mais. Ele diz essa noite acerca de você, eu não lembro mais do teu passado. Fica tranquilo. Se é isso que está impedindo o teu crescimento, a partir de hoje você vai voltar a crescer. Agora é alguma coisa que você carrega de alguém? Quem é que tem magoado a tua alma, o teu coração? As setas
suas emoções está completamente abalada porque você carrega rancores, carrega mágoas, carrega ofensas que alguém te fez, uma raiz de amargura terrível, e isso nunca vai deixar com que você cresça. Ouça isso essa noite, essa mensagem que vem de Deus para a tua vida. Ele está lhe dizendo: isso nunca vai deixar com que você cresça, com que você prospere na sua vida espiritual. Agora, a partir do momento em que você estiver disposto a perder a sua razão, a dizer assim: eu quero a partir de hoje esquecer essa mágoa, esse rancor, essa raiz de amargura, eu quero que o Senhor me cure hoje, porque eu quero viver o tempo do Efraim também. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero prosperar na minha vida espiritual. Aleluia. Se há alguém aqui nessa noite que Deus está falando consigo através da sua palavra, sai do teu lugar rapidamente, vem à frente receber essa oração. O que é mais que você precisa esquecer? Quem sabe alguma outra coisa que tem te interrompido na sua caminhada espiritual, e você vai deixar isso de lado essa noite em nome de Jesus, porque o tempo de Efraim está chegando aí para a tua vida. Se andava duvidando de que Deus poderia fazer alguém crescer na prova, na tribulação, Deus está dizendo: sim, meu filho, você está na aflição, mas é no meio dela que eu vou fazer você prosperar. Você vai viver o tempo do Efraim também. Aleluia. Sai do teu lugar rapidamente, vem à frente. Faça isso essa noite, em nome de Jesus. O Senhor quer curar almas aqui nessa noite. O Senhor quer curar corações aqui essa noite. Esse é um momento de curas, e não de cura no sentido físico, não é no corpo físico. Esse é um momento de cura da alma. Esse é um momento de cura no interior, é um momento de cura interna. Deus vai estar curando almas aqui nesse momento, curando corações, curando vidas por dentro que estão machucadas, estão feridas e estão sendo interrompidas no seu crescimento por causa de alguma coisa que está lhe atrapalhando. Deus vai te curar nessa noite, e você sairá daqui com a sua consciência limpa, dizendo: bem-vindo para Efraim na minha vida a partir de hoje. Deus vai me fazer crescer de novo. Se tem mais alguém, saia rapidamente do seu lugar. Meu tempo está acabando, mas Deus te dá mais uma oportunidade essa noite de chegar-se a Ele, de dizer: Deus, eu quero viver o tempo do Manassés, mas eu também quero viver o tempo de Efraim. Eu quero esquecer o que eu preciso esquecer, Senhor, porque eu desejo muito também prosperar e crescer, mesmo na terra da aflição. Aleluia. Louva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Oh, põe em mim o teu coração
passado, de coisas que viveram, tanto no seu passado próximo quanto no seu passado distante. Tem misericórdia de vidas aqui, Senhor. Eu sei que Tu estás presente neste lugar, nessa noite, para restaurar almas que estavam feridas. Eu sei que Tu estás presente para operar a cura do interior de vidas que estão aqui, Senhor, e que de alguma forma foram feridas. Pessoas que estão sendo interrompidas na sua comunhão contigo, na sua caminhada de fé, no seu ministério, no desenvolvimento da sua vida cristã, porque alguma coisa está embaraçando, alguma coisa está impedindo. Senhor, dá-nos graça essa noite para esquecermos completamente aquilo que nós cometemos no passado, até porque já confessamos a Ti, Jesus, e o Teu sangue nos lava, o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Ajuda-nos a esquecermos, Senhor, as nossas mágoas, os rancores que carregamos muitas vezes. Nesta noite, liberta pessoas aqui da raiz de amargura, Senhor, que esta raiz de amargura, que essa mágoa, esse rancor que vem por muito tempo nos seus corações, Senhor, seja arrancado nessa noite em nome de Jesus, e que estas vidas sejam curadas, sejam libertas para a glória do Teu nome. Eu nesta noite quero profetizar em nome de Jesus sobre essas vidas o tempo de Efraim, o tempo da prosperidade, o tempo do crescimento, mesmo no meio das aflições e das tribulações. Eu sei que o Senhor nos fará crescer, em nome de Jesus, Pai, para a Tua glória. Nós estamos orando e Te agradecendo desde já. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, amém? Deus vai te fazer prosperar. Deus vai fazer você crescer. Mas primeiro Ele quer que você esqueça. No culto de quarta-feira, podemos entender que Deus fala da mesma forma que falou hoje. Falamos na quarta-feira que Mardoqueu era necessário ele vencer o passado dele. E quando ele vence, não se prostra diante de Amã. Deus levanta, Deus o exalta, Deus o capacita. Ele enfrentou problemas do passado para poder vivenciar um presente e um futuro abençoado. E que essa palavra seja profética e abençoadora na tua vida. Antes de cobrar o Efraim, pergunte para si mesmo se já nasceu o Manassés. Antes de querer as respostas, pergunte para Deus como estão as suas atitudes. Que Deus venha vos abençoar em nome de Jesus. Amém? Agradecemos a Deus pela vida do pastor Edson. Deus continue abençoando, agraciando a sua vida, a sua família, seu ministério em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos declarar a bênção sobre a vida do pastor Edson Goretti. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha vos dar